Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, um episódio de podcast, onde eu estou participando, obviamente, né? Finalmente. E ao vivo e a cores, Ao hein? vivo e a cores, É, né? daqui a pouco vão ter convidados aqui também. Mas antes de mais nada, é importante falar para vocês, se vocês estiverem assistindo aqui no Spotify ou algum lugar, porque o Spotify não patrocina a gente ainda, mas algum diluidor aí de podcasts, por favor, se inscreva lá, manda pra galera, fala aqui que o nosso podcast fala, que isso é importante pra caramba. E se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva no canal, aperta o joinha aqui, isso é muito importante pra gente. Eu tô vendo que tem muita gente visualizando, apertando a porcaria do Isso é. joinha. Joinha é fundamental. O joinha é que vai dizer o que acontece ou não. Visualização é legal, mas o joinha é que vai comprovar que vocês estão gostando do conteúdo ou não, beleza? E hoje a gente veio pra falar de uma coisa bem especial, bem importante, que a gente aí tá pilotando há uns 4 anos, né, Song? 4 anos, 4 anos começando, aprendendo, ensinando, Tomando porrada, tomando golpe, tomando pancada, tudo golpe a quanto é gente não canto. tomou, a gente tomou porrada. É, porrada. Golpe não tem problema, a gente tava mais esperto com isso. É, quanto é isso aí. Então, acho que vocês devem ter percebido alguma coisa diferente na nossa tela. Núcleos. O que vem a ser a núcleos? E vem assim a núcleos. Pra responder? Eu achei que era uma pergunta retórica Ah, sua. entendi. Bom, pessoal, a gente percebeu que tem muita gente que tem muito know-how, muito conhecimento e que precisa realmente transbordar esse conhecimento para as pessoas que estão em volta ou próximas, ou até mesmo apresentar como é que funciona o nosso mercado. Então, o Núcleos tem essa proposta, tá? Divulgar, distribuir, apresentar o que nós sabemos do melhor para o público geral, para pessoas próximas, ou até não tão próximos assim, que a gente sabe que a internet hoje em dia permite que a gente transmita o conhecimento além das nossas fronteiras, né? Inclusive além das nossas fronteiras nacionais. Tá? É internacional, né? Rede mundial, inclusive, dependendo agora do Elon Musk, rede transplanetária, né? Daqui a pouco ele tá botando internet lá na Lua e em Marte, com certeza, né? Sim. Você vê o nosso podcast, ele alcança todo o continente, tirando o africano, que até hoje não alcançou, né? Mas o espanhol já O alcançou. espanhol tá forte, que a gente O tem um espanhol, se não podcast me engano, espanhol. se não me engano, o Zimbábue já tem um vídeo de espanhol. Mas no português, Japão, estamos todos os Alemanha, continentes. Argentina. Sim. Ainda falta a África. Pessoal, da África, dá uma força pra gente aí. É. Eu sei que tem gente que fala português aí, hein? Acho que Angola, né? Angola, Português de Moçambique. Portugal, Vários... Moçambique. Sim. É verdade. Mas o mais importante, assim, que o Song tava falando, a gente tem uma marca aí, eu acho que a maioria já conhece, que é a Atom Studios. A Atom Studios é uma marca que veio de uma mescla aí de um conhecimento do Song, né? Que era para desenvolver projeto e a gente desenvolve alguns projetos e tal. Mas no meio disso, a gente começou a perceber aí, ver uma possibilidade de uma coisa que a gente já estava ouvindo falar. Em 2018, a gente começou a pilotar isso no primeiro vídeo do YouTube, né? Que Foi. é o case do balde de pipoca. Aliás, foi uma palhaçada aquilo lá. A gente fez o case, botou o nome das empresas envolvidas, botou tudo direitinho, mó legal. Uma semana depois, os caras chamaram a gente lá para a empresa, né? E falaram, ai, não quero meu nome. Hoje tá fazendo um puta sucesso, todo mundo conhece, não sabe quem foi a desenvolvedora e a gente não vai falar, obviamente, quem foi a agência que passou o trabalho pra gente. Felizmente, acontece, né? Faz parte do mercado, né? A gente, quando prestamos consultoria, a gente acaba tendo que engolir alguns sapos, mas tudo bem, faz parte da coisa. O importante agora é o seguinte. Agora, só pra completar, por que Ah, eu coloquei isso? Porque o Song acha que eu sou redundante, mas por que eu coloquei isso? ah, Porque assim, a gente fala muito sobre comunicação, fala sobre a nova era, infonegócio, infoproduto. A gente tá falando muito sobre transparência de negócios e ações. Afinal, você faz trabalho com um monte de gente na internet, você procura. Então, assim, é muito importante, a gente viu o quanto é importante a gente trabalhar hoje em parcerias reais, que a gente chama, né? Essas parcerias reais são, a gente faz projetos onde o cliente sabe que a gente faz a parte de detalhamento e desenvolvimento e detalhamento, por exemplo, para projeto, e tem agências que fazem criação, e são super abertos, as empresas entendem, gostam disso. Isso é importante porque essa é o novo meio digital, né? É a nova forma de você descobrir. Então você tem que ser super transparente. Dentro disso, a gente percebeu algumas coisas que eram o quê? Pessoas que estavam escondidas. sim. Pessoas geniais que Uhum. estavam escondidas, que trabalham no mercado, e às vezes a gente se pegava vendo o pessoal na internet, né? É mais jovem, e não é uma crítica ao jovem, não sou aquele cara, o jovem tem que morrer, pelo contrário, né? Dou aula para bastante.
Pelo contrário, o jovem ele vem e tem essa intimidade com as mídias. Às vezes o cara nem tem tanto conhecimento, viu? Ao contrário que muita gente acha que fala que jovem é hiperconectado, ele só está conectado. Às vezes nem tem muito conhecimento, mas está conectado. E daí o mais engraçado é que a gente percebia que muitos desses jovens, assim, dentro da nossa área, né? Ou da administração, no caso do Song, da minha, no caso do design, nós junto no caso de negócios, a gente via que tinha muito jovem, assim, de acabou de se formar, ou 2 anos de formado, até na própria faculdade, falando muita teoria, muita coisa legal, tá? Só que eram coisas básicas. Eu falei, pô, cadê aquela galera que ensina essa aula? Cadê aquela galera que tem uma experiência, um know-how de mercado que pode trazer muito mais? E não tinha, o pessoal fica distante. Então esse foi o princípio, esses princípios foram os primeiros. Então, ser honesto em relação a tudo que a gente estava fazendo em trabalho e começar a explorar essas pessoas com puta potencial, né? Sim. O conhecimento está disperso, né? É. Você vai na sociedade, como dizia Hayek. Mas então, justamente isso que a gente percebe. Mas o conhecimento, aquele que além do conhecimento também pratica aquilo que faz, são pontos assim mais, digamos assim, não digo raros, mas mais São pérolas, né? pérolas, isso, são pérolas. Porque aquela pessoa que realmente Preciosidades, aprende, ensina e pratica, né? Isso, Acho que são esses 3 pilares que a gente quer unir. E a gente quer pegar esse conhecimento dessas pessoas e poder divulgar, tá? Exato. Seja através de redes sociais, seja através de conteúdo, de blog, o que for. Então a gente tem Transformando ele naquilo lá que você sempre fala, né? Numa autoridade, né? Sim, autoridade. Criar uma autoridade em cima. Hoje, a autoridade no meio físico, muitos desses autores, dessas pessoas já têm. A questão é que eles precisam também Espalhar a palavra. Transpor o físico para o digital. Transbordar para o digital. Transpor, né? É verdade, Transpor. verdade. Então, essa é a nossa proposta no Núcleo, justamente fazer isso. Com isso, o que aconteceu? Bom, aí a gente foi para alguns planejamentos, né, que foram legais. A gente começou a pensar, tá, a gente fala de átomo, atômico, tal. Então imagina que a gente é um átomo. Essa foi a piração para todo mundo que gosta de conceito. Essa foi a piração. Imagina que a gente é um átomo. Tá, então a gente quer conectar vários átomos, né? Então a gente quer conectar o quê? Vários núcleos, né? Então são núcleos de átomos com essa inteligência e com essa coisa. Por isso que o nome é núcleos, e você olhar todos os pontinhos estão no centro das coisas como se estivessem em órbitas, né? Essa foi a piração. E cada núcleo desse é a representação de uma pessoa. Quais são esses núcleos? São essas pessoas com essas inteligências. E quais inteligências a gente foi buscar, né? Especificamente. A gente não está limitando a pessoa em relação à idade, mas a gente limita em relação a conhecimento, tá? A gente tem aí 3 níveis, ou 2 níveis que são super conhecidos, né? Que é o nível do hard skill, o nível do soft skill. O nível do hard skill são habilidades que você aprende, tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Aprender a mexer em Excel, né? Então, a ferramenta do Excel, aprender a mexer em... Se eu falar CorelDRAW, o pessoal me mata aqui. Em CorelDRAW, né? Em Illustrator, em Photoshop. Falta só falar PageMaker agora, viu? PageMaker, pode escrever. Puta, PageMaker, eu mexi com PageMaker. Nossa, PageMaker e Freehand, cara, pra você ter ideia, mano. É foda. Não, outro dia eu tava pensando, Song, que fala assim, velho pra caramba, né? Todo mundo fala, pô, é velho, antes da internet, antes do CD. Cara, a gente é tão velho que a gente é antes do micro-ondas. Verdade. Eu lembro quando o micro-ondas pintou em casa, Verdade. cara. Verdade. Eu falei, caralho, o micro-ondas não tinha, tá ligado? Verdade. Era bizarro. Uhum. Mas aí, é importante falar isso que a gente tá falando sobre o ouro, essas coisas. É aí que tá o ponto, né? A gente fala pequeno ouro, né? Uma coisa dos nuggets, né? Que a gente aprendeu no universo da internet e tal. Que nuggets ou Nutella, nuggets são aquelas... Na verdade, a tradução, né? A gente conhece como aqueles franguitos, né? Mas, na verdade, vem das pepitas de ouro, né? De ouro. Aquelas pepitas meio mal feitas, tal, né? Que você vê muito em jogo antigo, em filme antigo, né? Eles chamavam de nuggets, tá? E eu acho que é por isso que o nuggets tem nome de nuggets, porque eles parecem mesmo aquelas barrinhas de ouro meio deformada. E isso é o que a gente chama de nuggets na internet. Portanto, nuggets são esses pequenos ouros que são dados. E aí vem o nosso conceito. Se a gente tem o hard skill, que fala sobre essas habilidades, o soft skill, que é quando você vai aprendendo e desenvolvendo isso conforme vai trabalhando, entendendo quais são as minúcias de projetos, minúcias do que você trabalha, né? Não só projeto, da área que você trabalha, podendo ser, sei lá, literatura, história, não importa. Você vai entendendo essas minúcias, vai aprendendo como fazer isso. Você chega num outro nível que é assim, cara, eu já tenho hard, eu já tenho soft, eu tenho uma puta habilidade, agora eu me sinto capaz de transbordar isso, de ensinar os outros, né? Não é por acaso que muitos profissionais acabam virando professor no final das carreiras, ou eu não falo nem final da carreira, eles pegam uma outra carreira, que é a carreira de professor. Muitos profissionais que trabalharam anos
Porque eles falam, cara, eu quero ensinar, eu não quero morrer com essa informação. Né? É uma frustração que existe. E dentro dessa frustração, a gente entendeu essa coisa e falou, cara, então essas coisas são pequenos ouros que eles podem dar. E isso a gente chama de Gold Skill. É onde a gente chega no nosso Gold Skill. Então você tem um hard, um soft, e a gente entrega o Gold Skill. Quais são as maneiras que a gente entrega esse Gold Skill? Podemos entregar de diversas formas, né? Primeiro, conteúdos através da internet, conteúdos seja Instagram, YouTube. Só que agora, mais recentemente, a gente fala, tá bom, legal, tô transmitindo conteúdo, tô passando conteúdo para as pessoas, mas como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso? Exatamente. Né? Como é que eu vou monetizar em cima desse conteúdo? Então surgiu um campo que nós estamos atuando, que surgiu há digamos, uns 6 meses para cá, muito mais forte. Mais forte. A parte de, pô, por que você não cria? Por que não vamos criar livros também para esses autores? Né? Além de eles criarem conteúdo, vou criar livro também, porque nada é mais forte para dar autoridade para uma pessoa do que um livro. Tá? Livro é uma coisa assim que você é autor de um livro, olha, sinceramente falando, o conteúdo do livro é o que menos importa nesse momento, tá? Não estou dizendo que os livros são ruins, tá? Mas muitas vezes, só do fato de você ter um livro já te muda o seu patamar. Vimos essa possibilidade e criamos esse nosso novo campo, né? Que é o editorial. Né? Esse editorial. Então, são livros com conteúdos relevantes, né? Com pessoas profissionais da área que realmente querem transmitir o seu conhecimento. Né? E disso aí nasceu o nosso último livro, que devemos lançar em breve. Nosso querido Emanuel Melo. É foto nossa, com o livro em mãos. A foto é Dá inédita. pra ver que é foto nossa? A gente tá mais bonito na foto. Isso realmente acontece. O Photoshop é bom, né? O Photoshop é bom. Eu podia ter tirado da minha barriga. Perdão, assustou lá. Eu tô fit agora. Agora tá fit. Então, surgiu essa oportunidade. O Emanuel, um amigo muito querido, designer. Há anos, que trabalha com food service. Há mais de 30 anos, juntamente com a experiência da esposa, que é arquiteta, também focada em food service. E surgiu essa criança aí, que é o livro. São os 14 cases. 14 ferramentas de design, inovação em food service. Em food service. E daí, em cada ferramenta dessa, ele mostra um case. Por isso eu falei dos 14 cases. Então, 14 cases, 14 ferramentas. Aliás, aparece mais case, né? Ele às vezes dá exemplo de 2, 3 num mesmo capítulo, isso que é bem legal. O autor, no caso, Emanuel, entendeu que a ferramenta, ou a técnica, ou a teoria, se você quiser levar isso no caso, é o menor. Não digo menor, tem menos relevância do que o case em si, porque você aprende muito com case. Né? A técnica, a ferramenta, muitas vezes você não consegue introjetar. Mas você entendendo a ferramenta e um case logo a seguida, você acaba entendendo melhor a situação. E como usa, né? De que maneira usa, cara. Que não é tão assim, literal, entendeu? Às vezes você não usa as coisas tão literal. Mas é curioso isso para abordar. Foi assim, né? Eu acho que é importante que a gente sempre fala sobre design, sobre coisa e tal. O que a gente fez para nossa empresa? A gente fez uma pesquisa bem forte. A Núcleos, eu acho que a Núcleos, quanto Núcleos, já deve ter uns 3 anos. Né? A ideia da Núcleos que era promover as pessoas do jeito que a gente já fazia, promovendo a minha imagem, promovendo a nossa imagem como conhecedor da parte técnica, da parte de negócios e tal, dentro da internet. E falou, pô, vamos ajudar outros profissionais que são profissionais que têm esses golden skills, que nem a gente tem, porque a gente fala que, pô, a gente já tem uma habilidade, já fez muita coisa, eu tô há 20, você também, né? Se formou praticamente na mesma época, né? Época, 94. Você já teve empresa, eu já tô na terceira empresa, já teve empresa mesmo, injetora e tal. Então a gente aprendeu muita coisa, já representou a empresa, trouxe empresa da China e representou aqui no Brasil, então já fez esse negócio, inclusive. Trabalhou bastante com importação, óbvio, né? Falar o quê? Mas... Chinês é bombeiro agora, né? É o Paraguai de antigamente, né? Pode escrever, né? Pode escrever. Então, quando foi na Boema. Mas é muito, muito legal, porque daí a gente começou a pilotar algumas ideias. Uma das ideias era, pô, vamos botar na internet? Vamos fazer a pilotagem na internet. Lembra aquele negócio de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa? É óbvio que a gente fez. Fez testando, que é uma coisa que a gente fala para muito cliente, a gente fez com a gente. É testar, pilotar, verificar e ver se dá certo. Então, primeira ideia, vamos fazer esses canais de YouTube com esses especialistas, vamos começar a confrontar eles, né? Falar com eles, confrontar e falar para eles, não quer ter um canal do YouTube, né? Ter um monte de coisa. Aí a gente começou a bater numa barreira muito curiosa. Apesar da alta experiência, existia o preconceito, tá? Isso é importante dizer. Dessas pessoas falarem, puta, mas o YouTube é para jovem, YouTube é para quem não é largado, YouTube não sei, porque não acompanha muito.
Mas a pandemia ajudou bastante nesse sentido. A pandemia abriu os olhos das pessoas para algumas características. Tipo, home office, as pessoas já entendem que o home office é uma opção e não uma falta de dinheiro, né? Eu já tenho home office há 13 anos, 14 anos, né? Sempre montei dessa maneira. Entendem que agora o YouTube realmente passa informação, entendem que a Wikipedia faz sentido, né? Como é que ela é produzida e tal. Então começaram a entender. Mas quando entrou, né? Nesse momento as pessoas ainda tinham um pouco de preconceito. Essas pessoas com mais tempo, né? Nasceram antes da internet. E viram a internet vir como uma bagunça mesmo, que ela veio como uma bagunça, ela veio meio estranha, depois ela foi se ordenando, Como foi se tudo, né? organizando, Como toda inovação. toda Toda coisa inovação. nova, Como isso o chat acontece. GPT está acontecendo agora, todo mundo revolucionário. E no fundo, a gente sabe que o chat GPT não é nenhuma inteligência artificial, ela responde o básico, tem uma máscara por trás. Inclusive, eu vou falar com uma francesa, a gente já marcou, né? Para falar legal. sobre isso. Isso Que é legal, ó. lembra Ela estuda inteligência artificial desde os anos 90. Desde os anos 90. 90 ou início de 2000? Não lembro. Dos anos 90. Anos 90. Ela estuda inteligência artificial desde os anos 90. Quer dizer, isso não é coisa de 2 meses pra cá, não, viu? Não. É coisa antiga isso aí. Na verdade, uma pergunta até que eu fiz para ela, e a gente vai conversar aí sobre coisa, é as 3 leis da robótica, né? Como é que se usa hoje. Mas, resumidamente... É o próximo episódio. Próximos episódios. Próximos episódios. Mas a gente tá ajeitando a agenda, porque ela tá na França e a gente aqui tem que ajeitar a agenda. Ela tem os negócios lá, os nossos aqui também. Então, tem que ajeitar. Mas, chegando um ponto, a gente percebeu isso. Bom, não conseguimos passar essa barreira. Essa barreira de arrebentação foi complicada. O que a gente faz? Desiste? Não é assim. Tá, quais são as próximas barreiras? Entendemos que se eles fizerem cursos, talvez a gente consiga entrar e daí promover isso. Então, promover através de mídias e tal, e a gente pilotou 2 cursos que foram muito bem, obrigado, foram legais, tiveram retorno, foram interessantes, a gente pilotou tal, mas nem todos estavam preparados para montar curso. Porque acontece um negócio aí dentro do perfil desse público, que é o perfil como é que é o nome? Aquele síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Quem tem muito conhecimento, quer passar conhecimento, e quem dá aula, cara, fica muito medo de passar informação errada. Acho que nunca tá pronto, né? Acho que nunca tá pronto, sim, né? sim. E daí, tipo, o curso nunca andava. A gente falou com alguns, mas nunca andava, nunca ia. Falou, putz, cara. Mas num desses cursos, o Song teve uma sacada, tá? E foi uma sacada totalmente dele olhando o mercado, olhando possibilidades. E foi o da Sica, né? O Neurocolor, né? O da Sica, né? O Neurocolor, que foi bem legal pra cacete e tal. Ela é, inclusive, coordenadora agora da ETEC. ETEC... Santa Amaro, né? Não é Santa Amaro, é... Centro, esqueci o nome do centro. Fica, me perdoa, esqueci. Agora foi. Mas ela é coordenadora lá da ETEC e tal. E daí ela fazia até um quadro... Maria Paula. Acho que é Maria Paula. Acho que é isso. E daí ela fazia, inclusive, um quadro pra gente, junto com a gente, que era o Cicateca, né? A gente achou legal, a gente planejou esse Cicateca para poder depois lançar o curso, porque tem todo esse lançamento que é lançamento de semente, que é o lançamento criar autoridade, trazer pessoas, tudo isso que está dentro daquilo lá que a gente está falando sobre o negócio. Tá? Que a gente tem assessoria de pessoas muito boas em cima disso, a gente já estuda isso há 6 anos, né, Song, a gente está envolvido nisso. E aí, curiosamente, fez o curso, e do curso... Por causa dessas entrevistas, dessas coisas que ela foi falando, só que falou, cara, a gente tem um material muito rico que a gente pode gerar um e-book. Um e-book que pode dar junto com o curso, isso é muito legal, muito bacana. Geramos o e-book e geramos o Kindle também dele, né? Chegou Kindle a gerar também. o Kindle inicialmente? Kindle, deixa eu só falar uma sequência como é que foi, tá? Realmente, a partir desse aqui que a gente faz, tá? Eu aprendi isso com o Hulk. Pilotar, testar, botar no mercado e corrigir. Isso a gente fez. E com relação a esse trabalho que nós fizemos, foi um curso, foi legal, só que eu percebi que existia essa possibilidade de lançar um e-book a partir de alguns vídeos que ela fez. Uns vídeos muito bons, tá? Fala sobre a história do design. Muito bom o livro dela, o conteúdo dela. E aí falou, vou pegar esse livro e lançar e-book. É esse aqui. Esse é o livro que surgiu a partir dos vídeos dela. E aí falei que o e-book dei para os alunos, né? A gente resolveu dar um bônus para os alunos. Só que ao mesmo tempo, bônus, né? como bônus. Isso. Só que ao mesmo tempo começou a ter demanda de compra, de pessoas que não fizeram curso querendo adquirir. Aí falou, então começamos a vender o e-book. Só que surgiu uma outra ideia, falou, poxa, então se tem e-book, vamos criar também um livro físico, porque o conteúdo é muito bom. O livro físico foi engraçado, né? Isso aí, esse passo do livro físico foi engraçado, porque a gente... Eu não lembro se foi essa ordem, você me corrige, que você que tocou mais essa frente.
Mas teve o e-book, daí as pessoas começaram a procurar pelo físico, ou a gente chegou a fazer o físico um pouquinho antes? Não, teve gente falando que queria livro e-book, queria livro físico, teve alguns pedidos assim. Eu não sei, eu não tenho certeza se as pessoas que já haviam comprado e-book ou não. Eu sei que havia essa demanda. Não, Falei, tinha uma galera que... eu falei, eu livro físico. Então eu falei, tá bom, vamos fazer livro físico. Lançamos o livro físico e, para nossa surpresa, as mesmas pessoas que tinham e-book acabaram comprando o livro físico. Né? Então, que a primeira edição, a primeira tiragem acabou rapidinho. Acabou rapidinho. Rapidinho. Aí fizemos a segunda tiragem e foi embora rapidinho. Né? Fez o lançamento lá na ETEC, né? Fizemos o lançamento na ETEC, fizemos o lançamento na ETEC, foi bem bacana. A Sica também, como não podia deixar de fazer. Deu uma aula também sobre isso, sobre história do design. E acabou gerou demanda. Então, a partir daqui, começamos a, peraí, tem uma coisa que podemos começar a atuar, né? Que a gente percebeu que o ataque fazia sentido, sim, né? Sim, que a barreira de entrada para esses profissionais, professores, é menor, porque eles entendem a validade, né? A validade, o poder de um livro. E a partir começamos a falar, opa, tá bom, então vamos trabalhar dessa forma, porque vamos inverter, né? A gente inverteu o jogo. Vamos começar a trabalhar com um livro, porque existe uma barreira menor para pegar esses autores e ter potenciais, de repente, mais para frente. Lançar curso, lançar mentorias, lançar workshop, lançar visa técnica. Então, a gente tem uma escada, né? Uma escada de valor. Escada de valor, exatamente. Sim. O degrau 0 é conteúdo assim, do Instagram e YouTube grátis, e o primeiro degrau é o livro. Tá? Aí o segundo degrau passa a ser cursos, aí claro que a partir daí tem um ticket que vai aumentando. Então é uma construção. É uma construção. Então a gente viu que o livro é o primeiro degrau da construção da autoridade do autor, do profissional. E é legal porque a construção da autoridade é aquela coisa, né? A construção da autoridade por quê? Porque o livro, ele não é só um texto escrito, né? Ele tem princípios de validação, tanto da forma da escrita quanto selos de verificação que garantem que o livro ele tem validade, né? Um deles, que todo mundo conhece, até publiquei aí recentemente, é o ISBN, né? Que é o International Number... É o CPF do livro nível global, nível mundial. Vamos simplificando. Resumindo, é aquele código de barra que a gente vê no livro. O que é isso? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para você inscrever, não é tão óbvio. Você tem que mostrar que é o material faz sentido, você faz... registra, quando você registra ele na Biblioteca Nacional, a gente entende que ele vira um documento, sabe? Quem é acadêmico vai entender bem isso, que é o seguinte, questão de artigos e publicações. Quando você escreve um artigo para o meio científico, você leva para uma publicação para o cara fazer uma verificação, isso tem um chancelamento, é válido para isso. O livro é bem parecido com isso, tá? Só que o livro ele é mais público, porque infelizmente os artigos, tá? Ele até tem muitos artigos, tem muitos autores que têm vários artigos e depois publicam um livro com esses artigos que escreveu. Isso é comum pra caramba, né? Isso em trabalhos de mestrado, doutorado. Mas, de qualquer forma, é interessante porque isso dá uma chancelada e mostra a sua ideia. Você tira a sua ideia do papel e mostra. Só que, infelizmente, artigos e essas coisas científicas ficam pro meio acadêmico. Até porque as pessoas elas têm acesso, mas elas não vão atrás. É mais difícil. E o livro ele torna mais plausível, porque eu consigo localizar ele em várias áreas, eu posso ir por autor, por tema. Então ele chancela pra caramba isso e dá um puta valor de autoridade, assim, um valor muito maior de autoridade. E fazendo com que a gente está falando, o nosso público principal, esse público que quer passar esse conhecimento, então sabe muito bem que é muito importante dentro de outros trabalhos científicos quando você é citado. Quantas vezes você faz um texto e não cita o livro de alguém, ou uma ideia, ou um conceito? E quantas vezes a gente sabe que conceitos às vezes são diferentes em livros do mesmo tema, são conceitos por causa de autores, mas são conceitos que são válidos, são testados, são verificados. Por isso que a importância da pessoa estar no nível Gold Skill, e não no nível só Hard Skill, tá? Para os livros, porque ele tem que ter uma experiência de mercado. E aí não importa se ele é novo ou velho, a pessoa. O que importa é a experiência de mercado. Quanto tempo de mercado ele pilotou, ele testou, ele validou, ele fez as coisas acontecerem, né? E aí a gente também criou o nosso método para o livro, né? E o princípio básico é que a Núcleos, como uma publishing, sim, ela tem uma linha narrativa, né? E a nossa linha narrativa é que todos os livros eles tenham a característica de serem consultivos. Tá? O que é um livro consultivo? A gente percebe também a questão da leitura. Tem muita gente que fala que as pessoas estão lendo menos. Eu não acredito muito que as pessoas estão lendo menos. Eu acho que elas estão lendo, mas às vezes estão lendo mais besteira na internet. Né? Mas eu acho que elas estão lendo mais do que liam, né? Porque todo lugar tem que ler algum texto, alguma coisa.
mas lendo informações rápidas e tal. Mas o que a gente percebeu nisso, ao invés de olhar no lado negativo, a gente percebeu, tá, por que um livro, às vezes, muito grosso, as pessoas demoram para ler ou não querem ler? Porque, às vezes, ele está contando toda uma história e a conclusão está no final. A conclusão de toda aquela sacada, de todo aquele conceito, de toda aquela construção. Dentro disso, o que a gente imaginou? Qual que é o planejamento de todos os livros que estão na Núcleos, que a gente faz a linha, diríamos, editorial, né? Linha criativa e editorial. Cada capítulo tem que se resumir nele mesmo. Então, eu posso, uma hora, chegar igual aqui, uma breve história do design. Puta, tem o capítulo 1, capítulo 2, que vai falando sobre tal movimento. Termina, você entendeu aquele movimento histórico. Você entende que o compilado todo tá falando sobre essa breve história do design. O do Emanuel, né, que a gente tava falando aqui, a gente bolou junto com ele e imaginou, pô, já que tem várias ferramentas que você utiliza, quantas ferramentas são? Puta, eu utilizo em torno de 14 ferramentas, né? Então vamos pegar cases e vamos mostrar as ferramentas, vamos mostrar através dos cases as ferramentas que foram usadas. Mas vamos mostrar em cada capítulo uma ferramenta específica para poder ficar mais fácil. Então, se um dia você quiser lá consultar, quer ver, aqui está até colocando o estudo de caso, qualquer arquitetura. É do Belém, né? É do Belém, né? Belém Não de a arquitetura pastéis. de food service, né? Então, está falando sobre arquitetura, a estrutura de arquitetura, que ali é a base. Ali, ó, experiência do usuário, por exemplo, que é o capítulo 3. Capítulo 2, arquitetura de food service. Experiência do usuário. Ele vai mostrar como é que ele faz a experiência do usuário dele, como é que ele faz o teste, vai atrás, experimenta tal, e mostra um case onde isso foi fundamental para a tomada de decisão. Isso acontece nos 14 capítulos. 14, Sim, né? sim. Então isso é importante, tá? Para entender que a gente tem uma linha narrativa. Isso é fundamental. A Núcleos parte desse conceito. Sim. E uma outra coisa também que percebemos é que as pessoas não têm tempo. Tá? Isso é, Né? isso é. Então, o que faz? No nosso método, a gente faz com que a pessoa não precise perder tempo, mas investir muito tempo para fazer um livro, tá? Então, isso que a gente faz, é uma forma que nós fizemos e que tem funcionando muito bem. Então, até que esse é o segundo que vamos lançar agora. É o segundo que vamos lançar, mas já tem mais quatro em andamento. Tem o meu, mais tá? 3. Mas tem vários em andamento, então esse ano vai ser um ano cheio, hein, Hulk? Se Esse prepara que esse ano vai ser... Esse foi o lançamento oficial. Vai ser punk. Só que outro ponto também que eu tenho que destacar... Ressaltar, né? É justamente a gente não apenas publica o livro, para você imprime e coloca o livro, tá aqui, ó. Se vira. Isso aí. Né? É isso aí. Aí também mostra como vender, certo? Seja através da nossa editora, ou seja através do realmente o próprio autor pode fazer a venda. A gente mostra os caminhos para fazer, porque hoje em dia a internet está aí. Tá? Pode vender via Amazon, é uma forma de vender, pode vender através de, sei lá, Submarino, Americanas, pode vender através de direto, onde 100%, basicamente 100% da sua receita é sua, do autor. Então, tudo isso, as ferramentas digitais permitem você fazer isso. Tá? E tudo isso know-how a gente também transmite para o autor. Isso. Seja ele querendo fazer independente, ele mesmo, ou a gente mesmo... faz através de mentoria. Sim, mentoria. A gente tem um trabalho de mentoria. Sim. Se estiver interessado em escrever seu próprio livro, entender como é que é a cadeia, escreve aqui pra gente, aqui embaixo, pode mandar, porque a gente tem trabalho de mentoria, né? Para fazer isso daí, para auxiliar você e você entender como é que são os processos. Sim, justamente, essa parte a gente também faz. E acho que esse é o nosso diferencial também, tá, Hulk? Além de facilitar a transcrição do livro, pro texto, a gente também mostra como vender. Né? É interessante que é isso que o Song está falando, né? Então a gente une as duas coisas, né? A parte de criatividade, a parte de inovação, com a parte de negócios, tá? Assim, não adianta, todo mundo que vai escrever alguma coisa, que vai fazer alguma coisa, executar alguma coisa, existe a barreira que é a barreira da aplicabilidade. Escrever um livro, um texto, é fácil, tá? Como o Song falou, tem possibilidade de você escrever o livro, mandar para a Amazon, mandar imprimir, ele imprime um livro. Quando você vai falar de 10 livros, de 50 livros, de 1000 livros? Só que o problema não é esse. Onde é que você vai encaixar esses 1000 livros? Tem uma história do Jovem Nerd muito legal, né? Do pessoal lá do Jovem Nerd e tal, do Azaghal e do... Coisa que eles falam que o primeiro livro que eles publicaram, eles foram lá todos empolgados e compraram 1000 livros e fizeram 1000 livros. Cara, eles não tinham onde estocar. Eles tiveram que guardar dentro do espaço deles, que era um espaço pequenininho quando eles começaram... E daí não tinha como guardar, e daí manda o livro, e daí publica. Era um trabalho tão gigantesco, que hoje em dia, eles mesmo comentando isso num dos podcasts lá que eles participaram, talvez o Flow e tal. Não lembro se foi o Flow, eles não foram ainda. Mas o podcast que eles participaram, comentando justamente isso, né? Comentando, puta, cara, aí a gente entendeu que a logística é muito complexa. Então, primeira logística, né? Que é um ponto de barreira que a gente percebeu.
É que as pessoas, elas escrevem livro. Tem muita gente que tá aí nesse nível gold skill que a gente fala, e escrevem. E tem até textos escritos. Só que a questão é, vai escrevendo, escrevendo, nunca acaba. Então tá 2, 3 anos escrevendo um livro. A minha mãe escreveu um livro durante 10 anos, morreu, não publicou, né? Porque ela Uma sempre ia pena, melhorando. uma Uma pena. pena. Talvez eu pegue e publique ele algum dia. Sobre educação e tal. Mas a gente sente. Então tem muito de vocês, muita gente que fala, puta, eu tenho um livro, eu tenho escrito. É a mesma coisa que perguntam pra mim. Tá, Hugo, cadê o teu livro? Eu tô produzindo meu livro, né? E por que não saiu o teu livro agora? Simplesmente não saiu porque eu já tô nas mídias sociais, já tô nesses meios. E na verdade a gente fez um compilado do que vai fazer, tá fazendo tudo com tranquilidade. E também a gente tá lotado de coisa. É, Quando a gente tá lotado de outros livros, a gente é. vai espaçando, né? Nada mais, realmente, nesse momento, eu preciso falar, cara. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, isso sempre aconteceu. Mas Não, o nó acontecia cara. mas isso é uma coisa que nós estamos corrigindo, tá? Acho que mais ou menos. Ó, vou botar pressão, hein? 3 meses, Hulk? 3 meses? 3 meses, acho. 3 meses? É. Ó, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, tá na mão? O gosto tá na mão. Bota a pressão aí, bota a pressão. Vamos Bota a lá. pressão aí embaixo. Mas é legal porque daí a gente fala justamente sobre isso. Ah, escreveu o texto, beleza. O legal é que você pode ter escrito o texto, mas vamos dizer se você não escreveu o texto, se você tem um curso. Tem um médico que a gente está fazendo trabalho agora para ele, que ele tem um curso montado e o curso está se transformando, ele está transformando o curso num livro de texto. Então não é simplesmente pegando o curso e vomitando. É o texto, onde ele quer corrigir, a gente arruma o texto, manda. Então a gente tem desde a pessoa que vai fazer a transcrição, com a pessoa que vai fazer a verificação de texto, como editoração, diagramação, a cadeia de produção, de impressão disso, e a gente imprime em offset, isso é bem legal, tá? Não é digital, é offset a impressão, o que dá um valor premium pra caramba. Aí a gente tem depois disso, tá, tô com esse livro, o que eu faço? A gente consegue fazer negociações, a gente já está fazendo negociação com a Livraria da Vila, é isso? Agora para lançamento do livro do Manuel. Isso, dependendo da situação, a gente faz lançamento em livrarias, tá? No caso desse livro, 14 ferramentas de inovação, 14 ferramentas de design para inovação em food service, a gente vai lançar na Livraria da Vila. Tá? Inclusive, quando tivermos a data, vamos convidar todos para poder ir lá prestigiar, olhar, observar, que é um Talvez livro. A gente faça até bacana. live para vocês, vamos ver, né? Faz lá live, ia ser interessante. Live interessante, sim. Podemos fazer sim. E aí, depois disso, o que faz? Aí você entende até melhor disso, né? Depois que a gente passa essa barreira, que a gente tem um livro, quais são os outros passos, né? Para continuar ganhando dinheiro com isso? Tem uma coisa importante pra eu falar. Desses 6 livros que a gente publicou, tá? Esse livro é um caso deles e tem mais 2 livros que eles já se pagaram antes mesmo de finalizar a transcrição e a produção dele. Tá? Aqui ele conseguiu patrocínio, mas foi importante o patrocínio ele pilotar um capítulo para conseguir alavancar patrocínio, então porque tem um custo, obviamente, para isso daí. A gente tem um custo para fazer tudo isso, porque é custoso, é trabalhoso e tal. E só que a gente estimula para que no momento que você esteja lançando o livro, que é mais ou menos a gente fala aí, em torno de 6 meses, depende muito do coisa, se seguir todas as etapas que a gente fala, em 6 meses está na mão. Tá? Antes, hein? Até antes, né, Song? A gente bota mais delonga. A gente coloca 6 meses porque justamente muitas vezes o autor acaba levando um pouco mais de tempo para mandar o conteúdo pra gente. Mas se for dentro do nosso período, 3, 4 meses já tá na mão. Já tá na mão. Impresso, tá? Impresso. E o e-book também, provavelmente. E daí, o interessante é que a maioria desses livros, na metade deles, já conseguiram patrocínio e se pagaram antes mesmo de terminar de pagar a gente, né? Então, eles não tiraram dinheiro do bolso, conseguiram produzir através do livro essa própria coisa. Então, isso é muito interessante. Os outros 2 deles, a pessoa não está interessada nisso, ela vai publicar o livro. Ela está interessada em publicar, em ter o seu nome, em ter as suas coisas. Então, isso é legal. A gente também auxilia isso, como fazer isso, né? Aí, depois que ele está produzido, o que eu faço? Né? Então, você tem a venda, você tem a distribuição, que é um negócio bem complexo. O que mais que tem, Som? Que você quer mais dessa parte depois da... produção, a venda, aí dependendo da situação, o que acontece? Muitas vezes, depois da primeira edição, tem editoras que se interessam pelo seu conteúdo, que você lance uma segunda edição. Aí, de repente, até nós mesmos, a Núcleos tem interesse em fazer uma segunda edição. Aí, o investimento é tudo da editora. O investimento sendo tudo da editora, o autor ganha royalties em cima. Não é como se fosse sua venda própria direta, mas você ganha royalties, assim, digamos assim, ad eternum, fazendo um trabalho com alguma editora nesse sentido. Tá? Mas o mais importante, além disso, é que o livro é um primeiro passo, o primeiro degrau da escada de valor.
Né? A partir daí você começa a criar outros produtos em cima. Você pode criar, de repente, criar produtos, pode criar curso, pode criar mentorias. Então, encare assim o livro como a primeira etapa da sua caminhada de transmissão de conhecimento e, claro, monetizar o seu conteúdo, o seu conhecimento. Tá? Então, é isso que, acho que dessa forma que temos que enxergar. Acho que esses são os pontos principais, né? Tem mais alguma coisa assim? Não, acho que são os pontos principais. Mas se tiver interesse, a gente pode falar sobre as etapas de criação do livro. Né? E assim, Assim, falando abertamente, tá? Você não precisa de uma editora, você não precisa de alguém por trás para você lançar seu próprio livro. Você mesmo pode lançar o seu próprio livro, tá? As ferramentas estão aí para isso, certo? É mais difícil? Claro, se você tiver uma equipe por trás para te ajudar, é mais fácil. Mas nada impede você fazer o seu livro sozinho, tá? Hoje em dia, com as ferramentas que existem, não tem problema algum, tá? E se você estiver interessante, acharem relevante, eu posso, de repente, combinar um dia com o Hulk e falar sobre as etapas de escrever um livro, da escrita da sua ideia, né, até a sua venda. Tá? Pode falar sobre isso. E isso é importante o Song colocar, né? Porque é justamente isso. A gente tá falando que, nossa, é impossível. Você pode correr atrás das ferramentas, você pode. Mas como tudo aquilo que a gente fala, qual que é o sentido, né? Como tudo aquilo que a gente fala de conhecimento, tem uma curva de aprendizado para qualquer coisa, para qualquer negócio. A gente teve a curva de aprendizado 5 anos estudando, entender quais serão as melhores formas de promover isso. Então, a gente entende dessa forma. Mas é possível. A Amazon tem um negócio... a gente usou o próprio sistema da Amazon, um negócio muito legal que aconteceu. Que assim, a gente quer produzir o livro da Sica, que é uma breve história do design. Que é o primeiro lançamento, tal, não sei o que lá. Em inglês, a gente tem um texto em inglês, traduziu, tal, não sei o que lá, em inglês. E publicou na Amazon. Ficou em primeiro lugar aí durante uma semana na Amazon, né? Em arte, em design e arquitetura, né? Foi legal pra caramba. Hoje fica entre os 20 mais lidos, né? Foi surpreendente, tá? A gente sabia que ia bem, mas ficar em primeiro na primeira semana a gente não... Entre os 20, entre os 10, a gente sabia que ia porque tem um conteúdo muito bom, muito relevante. E aí foi legal porque teve algumas compras nos Estados Unidos. E o que acontece? Mas o cara queria o físico. Então, a Amazon tem todo o sistema para imprimir. Eu mando o arquivo, obviamente, o arquivo está lá, editado, a gente tem esse arquivo e tal. Deixa lá todo o sistema, todo organizado. Eles imprimiram e mandaram para a pessoa o livro físico. Entendeu? Então, existe o caminho? Existe. A Amazon consegue hoje imprimir um livro de cada vez. Você pode escrever seu texto, publicar e falar, imprime um livro de cada vez. Cada venda é uma coisa. É sob demanda. Sob demanda, tá? On demand. Quais que são as questões, né? Não tem nenhuma em relação a você fazer isso, né? Mas a gente está aí para auxiliar justamente esse ponto. Então, eu acho que isso que você falou é interessante. Se quiser saber, comenta aí embaixo, pode ser no YouTube, pode ser, no YouTube é mais fácil, né? Ou procura a gente no Instagram, o meu Instagram particular, que entre aspas particular, Hulk Janelli, tem o da Atom Studios e tem o da Núcleos também, tá? Por que eu falo com o meu particular? Porque a gente está falando qual que é essa dinâmica, né? A gente fala sobre o livro, sobre outras coisas também. E o Instagram do próprio Alexandre Song. al.song, S-O-N-G. Então, começar a colocar mais conteúdo ali para a gente falar sobre se conectar melhor, falar sobre esse nosso, como é que faz para publicar o livro, como é que é a vantagem. Nós vamos ficar mais ativos aí. Aí. Bom, acho que esses são os pontos, né? Deixa eu deixar no livro aqui que é mais bonitinho. Né? Deixar com o autor, com o livro, ou deixar no livro. Deixar bonitinho, né? Então é isso. Acho que um dos principais pontos era a gente consolidar esse ponto, falar, então, qual que é o nome que a gente dá para isso? A gente fala que você ter um nível de consciência, então a gente traz esse nível de consciência para as pessoas, que é o que a gente chama de Gold Skill, eles terem consciência disso, né? Então a gente traz isso, com esse nível de consciência a gente entende como pode se achar frentes de negócios, tá? Então, a gente está falando tanto de curso. Estou interessado em um curso. Tudo bem, a gente tem ferramentas e material para isso. O que mais? A gente está dentro da Núcleos, a gente tem os cursos, a gente tem um livro, a gente tem mentoria, que a mentoria a gente mostra como você pode mentorar outras pessoas, né? Ou fazer mais do que mentorar, fala em como é que você pode agir para fazer cobranças e tal, para as outras pessoas, para projetos, para depois você praticar as suas consultorias e assim por diante, né? Eu acho que é isso. Para quem não me conhece, né, o meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo e estratégico da Atom Studios, né, youtuber e podcast. Dou aula no Senac, hoje em dia dou aula no Senac, em design, na pós,
e na FAAP também, e na Pós. Eu estava falando em 4 universidades, mas não deu mais tempo. A gente toca essa empresa que é a Núcleos e a Atom, né? E ainda estou com o Felipe e o Song. Eu sou fundador da Atom Studios, junto com o Hulk, agora Núcleos, justamente nessa parte de gerar conteúdo, vender conteúdo, criar autoridades também no mercado digital. E acho que assim, o propósito é vender informação, tá? Acho que é vender conteúdo e informação, tá? Infoprodutos. Acho que é isso que nós temos que fazer. E claro que para isso todo mundo tem que ganhar dinheiro. Sim, certo? sim, é uma cadeia. Não É isso aí. Não vou falar que não vou ficar muito romântico, que é apenas gerar conteúdo. Se vocês acharem que, se o público achar que a audiência achar que é interessante de comprar, à vontade. Senão, continua consumindo conteúdo grátis que a gente tá demandando e divulgando. Inclusive nesse podcast. Então, essa é a nossa proposta e espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Sigam a gente nos canais. Sigam nos canais, comentem. Conecte com a gente também no LinkedIn. Tá lá, conectado no LinkedIn. Acompanha as coisas aí. Vocês vão ver lá no LinkedIn quem são os 2 profissionais aqui de área, entendeu? Ganhei vários prêmios já tive várias coisas. O Song teve empresa, indústria, representação. Então, a gente tá aí no negócio. Só para até corrigir até comentar o que o Song falou. Entender que existe a Atom, existe a Núcleos, tá? A Atom ainda faz os projetos de consultoria aí, projetos de produto para clientes especiais agora, tá? Clientes que realmente projetos fazem sentido. A Núcleos, que é para ajudar justamente essa inteligência, né? E é por aí, né? Eu acho que é isso daí. Acho que é isso. Legal. Pessoal, obrigado pela audiência. Valeu. Curtam, sigam a gente. Curtam, sigam no Instagram. Comentem, tirem dúvida, enchem a nossa paciência, que estamos aqui para isso. É importantíssimo isso, beleza? Tá bom? Valeu, falou, até mais. Valeu. Até mais, tchau. Tchau. Fui.